Senin burada ne işin var? Sana mı kaldı oğlumun koluna pansuman yapmak? Onun bir suçu yok. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun descobriu que o lugar que a Ekta encontrou não era seguro. É por isso que ele não enviou Sara e Ira para lá. Ira queria sair de lá. Orun veio até ele e disse-lhe que os homens de Tashkent invadiram aquela casa. Orun mobilizou todos os seus recursos para protegê-los. Agora vou contar o que Orun fará por Ira e Sara, então não saia do vídeo. Ira ficou muito assustada quando soube que o esconderijo da Eta foi invadido. Por isso ele pergunta onde está Eta. Ele também estava lá. O que farei se algo acontecer com ele? Orun, não se preocupe, se algo acontecesse, nós saberíamos. Ele diz não se preocupe, vou aprender tudo. Nesse momento, o telefone de Orun toca e ele sai. Ira está muito assustada e tenta alcançar Eta. Mas o telefone de Eta está bloqueado. Ira pensou que algo aconteceu com Eta. Ele se pergunta o que direi a Sara. Naquele momento, Sara veio até ele. Sara senta ao lado dele e pergunta de onde veio meu pai. Você está triste porque meu pai ainda não veio? Ira enxuga as lágrimas e diz para ele entrar e não ficar com frio. Sara também entra. Quando Sara entra, Ira começa a chorar. Mais tarde, Orun vem até ele. Quando Ira vê Orun, ela pergunta se há alguma novidade. Orun balança a cabeça como se dissesse não. Quando Ira começa a chorar, Orun diz a ela, não desista, Sara precisa de você, você tem que ser forte. Ira fica irritada com isso e diz a ela o que dizer quando Sara perguntar sobre seu pai. Ele diz que não há notícias do meu pai, vou perguntar se ele pode estar morto. Naquele momento, Sara saiu. Quando Orun vê Sara, ele diz a Ira para ficar quieto. Ira foi para Sara. Sara ficou muito triste depois do que ouviu. Ira acaricia os cabelos de Sara e diz a ela, não se preocupe, seu pai virá. Sara pergunta a ele por que você disse que eles iriam matá-lo. Nunca mais verei meu pai? Ira pede desculpas a ele. Mas ele não pode dizer mais nada. Quando Orun vê que Ira está em uma situação difícil, um pai nunca deixaria sua filha com Sara. É por isso que os filhos confiam mais nos pais. Um pai pode enfrentar o mundo por sua filha. Ele fará o possível para ir até você. Ele diz que seu pai te ama muito. Enquanto Orun fala sobre isso, o que Orun fez por Sara vem à sua mente. Depois, ele acaricia os cabelos de Sara. Por outro lado, Tashkent atraiu Sedat, o homem de Eta, para o seu lado. Ele diz a Sedat para levar Eta ao armazém. Sedat aceitou isso temendo por sua vida. Depois de desligar o telefone, Tashkent diz a seu homem para pegar Eta vivo. Precisamos acessar seus registros. Orun quer fazer algo por Sara em seu quarto. É por isso que ele pega a arma sem sacá-la. Enquanto isso, Afif o vê. Afif chega a Orun, zangado e preocupado, e pergunta-lhe o que fará com aquela arma. Orun diz a ele que conversaremos mais tarde. Afif diz que não vou deixar você arriscar a vida por aquele homem. Orun diz a ele para ficar longe e sai da sala. Naquele momento, Ira o interrompe e diz que fez um acordo com o homem da Eta, Sedat Tashkent, e eles irão emboscar Eta. Ira também os ouviu. Ira ficou muito preocupada quando ouviu isso. Orun viu Ira. Ele vai para Ira. Orun diz a Ira, não faça nada com Sara, vou encontrar Eta e trazê-lo de volta. Ira pergunta a ele se eles fizerem algo com Eta. Orun diz que se eu conseguir alcançá-lo a tempo, posso salvá-lo. Ira ouve isso e pergunta por que você está fazendo isso, porque está ajudando ele não acreditou em você. Orun é uma menina que quer se reunir com seu pai. Ele diz que se eu não ajudar, ele não conseguirá se reunir com seu pai.
No momento em que Orun está prestes a sair do jardim da mansão, Ira manda ele parar e vai até ele e diz para ele tomar cuidado. Afif viu-os da varanda. Depois, Afif chora e diz: "O que eu fiz? Joguei meu filho no fogo enquanto tentava me livrar daquela menina." Orun e Eran vão ao armazém e começam a esperar pelos homens. Orun diz a Eran para verificar. Depois, Eran e Orun começam a se mover em direção ao armazém. Yekta chegou ao armazém. Siddhartha está esperando por ele lá. Enquanto isso, Eran diz a Orun: "Você sai daqui e eu verificarei o verso." Naquele momento, Orun vê os homens de Tashkent e começa a atirar. Ao ouvir o tiro, os homens de Tashkent atiram neles. Siddhartha começa a atirar em Yekta. Yekta percebeu que foi traído por Siddhartha. Ele diz a Siddhartha: "Você me emboscou, vou responsabilizá-lo por isso." Siddhartha diz a ele para largar a arma: "Você chegou ao fim da estrada, renda-se." Yekta diz que se eu for, levarei você comigo. Naquela época, Orun estava lutando com outros homens de Tashkent. A certa altura, ele ouve o que Yekta disse a Siddhartha e diz a Eran: "Mantenha os homens ocupados, estou indo para Yekta." Enquanto Eran distraia os homens, Orun foi até Yekta. Enquanto isso, Ira espera ansiosamente em casa. Ele tem certeza de que Orun trará Yekta. Mas ele teme que algo aconteça com Orun. Quando Siddhartha viu Orun chegando, ele atirou nele. Começa a fazer. Orun grita para Yekta se proteger. Yekta tem muito medo desta situação. Ele diz que eles estão se aproximando de Orun. Orun disse-lhe: "Se você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido conosco. Proteja-se," ele diz. Yekta está sem balas. Orun continua a lutar com suas últimas balas. Por outro lado, ele está procurando uma maneira de sair dali. Yekta diz a Orun que não conseguiremos sair daqui. Naquele momento, ele foi baleado enquanto olhava para Orun. Quando Orun vê isso, ele diz a Yekta: "Não morra, você tem uma filha esperando por você." Yekta diz para dizer a Orun que eu os amo muito. Quando Orun vê que Yekta está morto, ele para de atirar. Naquela época, Tashkent e seus homens foram até eles. Ao ver Yekta morto, ele pergunta quem atirou nele. Quando um dos homens diz que atirou nele, Tashkent atira nele. Orun diz a Tashkent que você pagará por isso. Tashkent diz a ele que se você não fosse de Demiran, você também teria morrido. Então ele dá um sinal ao seu homem. O homem bate na cabeça de Orun e o nocauteia. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.